Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História e hoje eu vou dar aula para o sexto ano. E o nosso assunto de hoje é sobre o feudalismo, que vai ganhar mais força ao final do governo de Carlos Magno, na qual o seu reino, primeiramente, vai ser dividido entre seus filhos, porque naquela época ainda não era hereditário. A herança do reino normalmente era dividida entre os filhos, os homens. E depois, claro, eles entram numa guerra civil ali pelo controle do poder e depois dividido, na realidade, no final, é dividido depois do Tratado de Verdun, entre os netos de Carlos Magno, tá? Entre tá lá Lotário, tem Luís e Carlos, tá? Luís é conhecido como Germânico e Carlos o Calvo, tá? Esses camaradas vão dividir o reino deles e aí o que vai acabar? Nessa fragmentação do reino de Carlos Magno, vai acabar também se fragmentando o poder político, tá? Que na realidade vão ficar na mão dos nobres. Para vocês terem uma ideia, os feudos vão começar a surgir e esses nobres vão cercar essas terras com muros altíssimos, tá? E lá eles vão viver com seus familiares e também com os servos. Normalmente esses servos, eles procuravam os feudos à procura de proteção. Então, o seu feudal deixava ele entrar, em troca dessa proteção, ele trabalharia para esse senhor feudal sem receber nenhum tostãozinho, tá? Para vocês terem uma ideia, com a fragmentação do poder político, os senhores feudais começaram a fazer o poder em cada terra deles. Por exemplo, cada feudo tinha seu peso e medida, cada feudo tinha o seu exército, cada feudo tinha a sua moeda, mas na realidade quase não tinha moeda nenhuma. No feudo, naquela época, por exemplo, a sociedade vai ser dividida entre o seu feudal e sua família, o clero, e também vai vir os servos, são os camponeses, junto com os artesãos, tá? Então, esse vai ser a sociedade de um feudo, tá? E o seu feudal, como funciona o feudo? Dentro do feudo existe lá o castelo que pertence ao seu feudal, tem a vila lá dos servos, que são os camponeses, que trabalham nas terras dos seus feudais, assim, 4 dias na terra dos seus feudais, 2, né, para plantar para eles próprios, sendo que uma parte ainda desse que é cultivado é ainda mandado para o senhor feudal, tá? Dentro do feudo tem as florestas, tem as plantações, tem a igreja, então tudo isso aí cerca o feudo e quem manda é o senhor feudal. Aí vai perguntar, professor, mas e o rei? O rei fica bem dizer como uma figura representativa, tá? Porque tem vários feudos e esses feudos, cada um é comandado pelo nobre, um senhor feudal. Sendo que naquela época, por exemplo, se as pessoas queriam algum tipo de alimento, começou a surgir as primeiras feiras. Essas feiras que nós vemos aí, por exemplo, de hoje em dia, ela vem desde a Idade Média. Só que naquela época não existia moeda, né? A moeda parou, bem dizer, de circular. Então eles faziam as feiras e nessas feiras eles faziam o comércio através do escambo. Como assim? Trocavam a mercadoria pela outra. Se eu tenho arroz, ele tem feijão, eu gosto de comer feijão com arroz. Ele também gosta de comer feijão com arroz, mas ele produz feijão, eu produzo arroz. Então a gente fazia uma troca aí. Então, e claro, outros trocos também que tinham, que participavam dessas feiras, eram os artesãos, que eles faziam sandálias, sapatos e assim vai, tá? E outros tipos de objetos que haviam necessidade naquela época. O seu feudal, ele era um poderoso, era o dono da terra, e como é que funcionava esse feudo? Por exemplo, normalmente o senhor feudal, ele tinha os seus filhos e esse feudo era hereditário. Aí diferente que eu falei lá no início, quando se fragmentou o reino de Carlos Magno, porque não era hereditário. Já no feudo é hereditário. O filho mais velho que recebe as terras do pai.
E quando ele recebe as terras do pai, ele dá continuidade ali ao nome daquele feudo, daqueles nobres. Mas aí, professor, ele teve 2 filhos homens. E aí, como é que faz? Simples. O mais velho vai herdar o feudo e o filho vai se tornar cavalheiro, tá? Ele vai se tornar cavaleiro e vai ser responsável muitas vezes por proteger, comandar, né? Não o exército, mas não vou falar exército mesmo, né? Porque normalmente o exército dos camponeses, como eram feitos os exércitos dos senhores feudais, eles pegavam aqueles camponeses lá, davam uma espada para cada um, ó, vamos à luta. E assim funcionava, tá? Mas naquela época existia guerra? Existiu, claro que existiu. Tanto é que nós temos aí a famosa Guerra dos 100 Anos, tá? Entre a Inglaterra e a França. Mas eles normalmente se cercavam. E o rei, por exemplo, que é uma figura representativa, precisasse de alguma coisa em relação ao senhor feudal, ele cedia lá alguns soldados, alguns homens, para lutar lá no exército do rei, mas depois retornava para o feudo. Então o que vai acontecer? Como eu falei, já falei como funciona essa sociedade. Por exemplo, a mulher. A mulher, por exemplo, é diferente. Ela, claro que quando eram mulheres que eram nobres, elas tinham lá os afazeres, né, de tomar conta dos filhos, não é de fazer a comida, né, já que é um senhor feudal, normalmente tinha um servo lá para fazer, mas normalmente ela cuidava ali dos afazeres do castelo, tá? Quando às vezes acontecia do marido ter que sair, ou às vezes ia até para uma batalha, alguma coisa assim, ela assumia ali a administração do feudo. Mas normalmente as mulheres não tinham tantos direitos assim. Normalmente elas eram educadas, certo? Para aprender a costurar, às vezes até aprendia a ler, mas normalmente era virada mais para os afazeres de casa. Já as camponesas, as mulheres camponesas, não, ela sim, essa pegava, botava a mão na massa, trabalhava no campo e ainda tinha que trabalhar para cuidar do marido, dos filhos e da casa, tá? E aí, assim que funciona o feudo. Só que o feudo existe o seguinte, existe o vassalo e o sucerano. Por exemplo, o rei é o sucerano e ele não é vassalo de ninguém. Por exemplo, todos os senhores feudais eram vassalos do rei, tá? E o rei sucerano de todos. Sendo que, por exemplo, eu sou senhor feudal, quero doar um pedaço de terra para uma pessoa, eu doaria esse pedaço de terra, tinha uma cerimônia, toda uma cerimônia para o pessoal receber essas terras, e quando ele recebia, formando um novo feudo, aí o que acontecia? Esse camarada que recebeu essas terras desse senhor feudal, o senhor feudal agora seria o sucerano dele, e ele o vassalo desse senhor feudal. Porque se caso o senhor feudal precisasse de alguma coisa em relação a este vassalo, né, que ele é sucerano, esse vassalo, aí ele ia ajudar o seu sucerano. Assim funcionava a sociedade feudal. Uma das instituições que vai ficar super poderosa na época, né, na Idade Média, vai ser a igreja, tá? Claro que a igreja também existe a hierarquia, tá? Existe lá o Papa e os seus bispos, com certeza é a parte maior e nobre da igreja. Depois vinham os padres, os padres, depois tinha os monges e assim vai. E como era dividido? Tinha aqueles bispos que eram responsáveis em administrar, às vezes, vamos botar assim o dinheiro, apesar que não existia o dinheiro, mas as terras, né, da igreja. Porque, não sei se vocês sabem, a instituição católica ela vai ficar tão forte por ela receber muita doação. Por quê? Naquela época as pessoas eram muito religiosas. Às vezes o cara estava no leito de morte dele, certo? Não tinha deixado herdeiro. Então ele achou que era um grande pecador e para se salvar, ele doava suas terras para a igreja para ser salvo. E a igreja, claro, foi recebendo essas terras e acabou sendo uma dos maiores,
né, donos de terra da Idade Média vai ser a igreja vai se enriquecer muito e vai se tornar super poderosa, tá? Então, um senhor feudal mais poderoso que tinha era a instituição católica, tá? Que recebia muitas doações, e essas doações deixaram a igreja muito rica, tá? Então, para a gente colocar mais alguma coisa aqui sobre os senhores feudais, tinha também os jogos, né? Esses jogos eram feitos, tipo assim, tinham as feiras e tinham esses jogos nas quais cavaleiros lutavam contra cavaleiros. Por exemplo, tinha a luta de lança, você já deve ter visto algum filme aí, o cara vem com uma lança enorme, o outro vem do outro lado e um tenta derrubar o outro do cavalo, tá? Quem derrubar ganha, ou dependendo que bater alguma parte do corpo, mas o cara não cai, ele faz os pontos. E assim vai. Tinha luta de espadas também, que era competição, que tinha para eles manterem o treinamento. Por quê? Como eu falei, tinha poucas guerras. Então, como tinha poucas guerras, eu tinha que treinar esses homens, tinha que deixar esses homens ativos. E o meio de fazer isso era através desses torneios, onde os competidores competiam ou com espada ou de lança, tá? Como eu falei para vocês, os nobres, o feudo era hereditário, o filho mais velho recebia, quando tinha outro filho se tornava cavaleiro. Mas aí ninguém me fez a pergunta de falar, professor, vamos dizer que esse senhor feudal só teve filhas mulheres. E aí, como é que fica? Então o que acontecia? Se eu tivesse só filhas mulheres, eu ia tentar arranjar um casamento para a minha filha, certo? Para ela se casar e o meu feudo não ficar perdido. Porque se a mulher ficasse viúva, ou se o pai morresse e deixasse essas terras para as filhas, elas tinham que ser casadas. Senão elas tinham um risco aí de algum aventureiro tomar essas terras delas. Então, para elas terem a proteção, então elas acabavam se casando. As viúvas se casavam novamente e as filhas casavam, né? Normalmente, às vezes, casamentos arranjados. Como assim, professor arranjado? Por exemplo, eu tenho meu filho, certo? O professor Julião tem a filha dele, ele tem o feudo dele, eu tenho o meu, e eu vou lá, caso meu filho com a filha do professor Julião. E assim a gente se torna aí um parentesco, e na hora de ficar o meu feudo, esse feudo ele pode se emendar, ou ele pode, né, com certeza, esse feudo vai ficar mais poderoso, tá? Então, outra coisa também, deixa eu ver se eu lembro, como eu falei, a igreja vai se tornar poderosa, os senhores feudais, eles, como eu falei, dentro dos seus feudos. Lembrei, como é que funcionava a economia dessa época? A economia era a base da agricultura, normalmente uma agricultura simples, tá? E o comércio a partir do escambo, tá? Quando tinha aquelas feiras e tinha as trocas. Mas normalmente muito que era colhido nas terras que sobravam, normalmente eram colocados nessas feiras para fazer essa troca, esse comércio, tá? Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa dos senhores feudais. Eu acho que a base é mais ou menos esta, tá? Esse senhor feudal, não esquecendo que a sociedade feudal funcionava como? Clero, nobre, senhor feudal, os servos, tá? Que eram os camponeses e os artesãos. A igreja era uma instituição mais poderosa, tá? Porque ela recebia muitas doações de terra e se tornou super poderosa. Os nobres, que tinham seus feudos, cada feudo tinha as suas leis, as suas regras, seus pesos, suas medidas, seus impostos, tá? Cobrado pelo senhor feudal. Já o rei era uma figura representativa, ele não tinha poder nenhum, apesar de todos os senhores feudais acreditar não, né, usar essa palavra, mas respeitar o rei, sendo ele como sucerano e eles como vassalos do rei, tá bom? Não esquecendo também, dentro da sociedade, era uma sociedade hereditária. Quando o pai morria, o filho mais velho
que recebia as terras. As mulheres tinham uma grande participação também, mas normalmente elas não eram tão valorizadas, mas elas eram viradas para a educação, para casa e também a educação religiosa, tá bom? Então é assim que fica aí os nossos senhores feudais. Para não esquecer, eu gostaria que vocês fizessem a página, assim, os exercícios desse capítulo, tá? Que não é muito não, tá? Faça os exercícios, que na próxima aula a gente corrige, e também faça os exercícios do livro de atividades, tá? Que aí quando a gente for corrigir na próxima aula, eu corrijo o livro e o livro de atividades, tudo junto, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o que é o feudalismo aí na Idade Média. Pessoal, um abraço, foi bom estar com vocês e até a próxima videoaula. Tchau!